A história se repete. A Rússia, um país com longa tradição de intervenção estatal na vida privada, acaba de aprovar uma lei que lembra os tempos passados. Mas o que de fato motiva essa nova legislação? E quais os impactos para a sociedade e para o mundo? Neste vídeo vamos comentar sobre a lei sancionada no final de 2024 na Rússia, que proíbe a propaganda antinatalidade. Quais são os objetivos do governo russo e por que, de fato, ele está tomando esta medida tão drástica? E você sabia que alguns países estão oferecendo incentivos financeiros para aumentar a taxa de natalidade? Você já ouviu falar de algum país ou algum lugar que pague 10 mil euros por filho? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, também ativar as notificações para não perder os outros vídeos. A taxa de natalidade da Rússia tem apresentado um declínio constante nas últimas décadas, um fenômeno que tem preocupado o governo e a sociedade russa. As mudanças socioeconômicas que aconteceram desde o fim da União Soviética trouxe grandes desafios e incertezas, afetando a estabilidade financeira das famílias e também adiando os planos de ter filhos. Outro fator foi a urbanização e a mudança dos valores. Com foco na carreira profissional, levaram muitas pessoas a postergar ou até mesmo abrir mão de ter filhos na Rússia. Outro fator que também não pode deixar de ser citado são as crises econômicas que assolaram a Rússia por sucessivos momentos nos últimos anos. Isso impacta negativamente o poder aquisitivo das famílias e torna também bem difícil arcar com os custos de criar um filho. E assim como qualquer outra região do mundo, a pandemia do Covid-19 e a guerra na Ucrânia contribuíram para a queda na taxa de natalidade devido às incertezas e às dificuldades enfrentadas pela população, bem como a separação de diversos casais pelo impacto do conflito armado que eclode há mais de 2 anos. Com a redução da natalidade, está acontecendo a redução do número de jovens, que pode levar à escassez de mão de obra rapidamente em diversos setores da economia. Ainda a proporção de idosos na população que tem aumentado significativamente e gera uma grande preocupação e um desafio para o sistema previdenciário de saúde da Rússia. O impacto no crescimento populacional do país, com a redução do número de nascimentos, pode também afetar diretamente o crescimento econômico da Rússia a longo prazo. O governo tem implantado diversas políticas para estimular o aumento da natalidade já há algum tempo, como pagamentos únicos para nascimentos de cada filho e subsídios para creches. Eles aderem ao plano de apoio à maternidade, que busca oferecer apoio às mães que trabalham com licenças maternidades mais longas, com mais flexibilidade quando a licença terminar. Nos 2 últimos anos, um número significativo de homens em idade fértil está sendo mobilizado para o conflito da Rússia com a Ucrânia, o que diminuiu o potencial reprodutivo da população. E mesmo que muitos jovens consigam voltar para os seus lares, alguns poderão desenvolver traumas psicológicos profundos e que podem alterar a sua saúde mental, consequentemente sua capacidade de formar uma família. O conflito também criou um ambiente de incerteza e instabilidade, o que desestimula as pessoas de planejarem o futuro de famílias e de terem filhos. Assim, com a redução do número de homens em idade fértil disponíveis para formar a família, a taxa de natalidade da Rússia deve despencar ainda mais nos próximos anos. Outro fator que ainda potencializa o problema para o país foi a quantidade de emigrantes. Milhares de pessoas deixaram a Rússia, pois tinham medo, sentiam insegurança na atual conjuntura geopolítica do país.
Esse impacto que gera na pirâmide etária russa não é um fenômeno exclusivo do país em questão. Ao longo da história, diversos países foram marcados por conflitos que deixaram profundas cicatrizes demográficas. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, causaram uma grande mortalidade e alteraram significativamente a estrutura etária de muitos países europeus desde então. E o governo russo, ciente de toda essa problemática que assola o país, que é de proporções continentais, lembre-se que a Rússia é o maior país do mundo em área, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Está em primeiro do ranking em território. Posteriormente, a gente vê aí o Canadá, que é o segundo mais extenso, na sequência os Estados Unidos, posteriormente China e, em quinto lugar, o Brasil. E todo país precisa realmente de ter uma população que ocupe seu espaço geográfico. Lógico que tem territórios na Rússia que são bem difíceis de ocupar, mas tem que ter a presença ali daquela população. O estímulo à natalidade garante a presença de seus habitantes nas diversas porções mais extremas. Por isso, a lei criada no final de 2024 é uma estratégia do governo de tentar inibir ainda mais ou reduzir a natalidade. Deste modo, está proibido qualquer veiculação de qualquer conteúdo, seja em meios digitais, impressos ou audiovisuais, que idealizem um estilo de vida sem filhos e que menospreze a importância da maternidade e da paternidade, como aqueles que retratam a maternidade e a paternidade de forma negativa. Você deve estar perguntando aí quais são as penalidades. Multas que pessoas físicas vão poder ter o valor aí de pagamento até 400 mil rublos, que é cerca de 23 mil reais, enquanto que empresas podem ser penalizadas da difusão de vídeos ou qualquer tipo de incentivo antinatalista, com penalidades que podem chegar a 5 milhões de rublos, o equivalente atualmente a 290 mil reais. Há ainda para penalidades a estrangeiros que divulguem também o conteúdo antinatalista no país. Eles poderão ser deportados. Essa lei gerou uma grande discussão em âmbito nacional e internacional, claro, dividindo opiniões. Defensores da medida argumentam que ela é necessária para garantir a sobrevivência da nação russa e que o Estado tem o direito de intervir para promover os valores sociais considerados importantes. Os críticos da lei, por outro lado, a consideram uma violação à liberdade de expressão e uma tentativa de controlar a vida privada dos cidadãos. E sim, existem outros países que, embora não tenham leis tão explícitas quanto a da Rússia, possuem políticas e medidas que visam incentivar a natalidade. Em alguns casos, restringem a divulgação de informações sobre métodos contraceptivos e abortos. Singapura, por exemplo, possui uma das políticas pró-natalistas mais agressivas do mundo, com incentivos financeiros para famílias com filhos, prêmios para mulheres que engravidam, até mesmo a criação de agências governamentais dedicadas a aumentar a taxa de natalidade. A Hungria é outro exemplo que implementou uma série de medidas para incentivar a natalidade, como subsídios para famílias numerosas, redução de impostos para famílias com filhos e a criação de um banco de esperma para homens húngaros. A Romênia, em meados dos anos 60, também, dentro do regime comunista, implementou políticas extremamente restritivas a determinados tipos de conduta, levando a um aumento significativo da taxa de natalidade. O caso mais emblemático é o de Lestjarb, na Finlândia, que em 2013 passou a pagar 10 mil euros por cada bebê nascido na cidade. A medida surtiu efeito e outros municípios também passaram a adotar a mesma estratégia como incentivo ao aumento populacional em determinadas áreas muito vazias demograficamente. E olha isso, gente. O governo japonês, preocupado com a queda acentuada na taxa de natalidade, lançou um aplicativo de namoro
como uma das estratégias para incentivar aos jovens a se casarem e ter filhos. Olha que legal! O objetivo principal do aplicativo é facilitar o encontro entre as pessoas que desejam se casar e ter filhos, oferecendo uma plataforma segura e confiável para isso. E o Brasil incentiva a natalidade, como Japão, Rússia, Romênia? Não, o Brasil não incentiva a natalidade, pois a situação é um pouco diferente. O Brasil já passou por um período de alta taxa de natalidade e está em um processo de transição demográfica, com uma taxa de fecundidade que vem diminuindo gradualmente nas últimas décadas. E a prioridade atual tem se concentrado em outros desafios, como a redução da desigualdade social, combate à pobreza, melhoria na qualidade de vida da população. O aumento significativo da população poderia colocar pressão sobre os recursos naturais e sociais do país, como água, energia e serviços públicos. Por isso, nesse momento, isso não tem incentivo nenhum do governo federal. Em resumo, a nova lei russa sobre a propaganda antinatalista não é um caso isolado. Existem outros países que possuem políticas semelhantes, embora com diferentes níveis de restrição e justificativas. É fundamental analisar cada caso de forma individual, considerando o contexto histórico, cultural, político de cada país. Ainda é muito cedo para avaliar o caso da implantação da lei russa, mas alguns especialistas apontam que ela realmente poderá aumentar a taxa de natalidade e, com certeza, deve gerar muita resistência por parte da população, especialmente entre os jovens que podem se sentir pressionados a ter filhos. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Te aguardo então no próximo vídeo e deixe o seu like. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!